Olá, um tempo atrás aí eu estava navegando pela internet, dando umas verificadas em livros e obras e etc. E me deparei com uma obra que me chamou bastante atenção pela capa, né? O nome do livro me chamou bastante atenção e eu aí me interessei em buscar essa obra e acabei comprando-a no gosto realmente de fazer uma leitura aprofundada dela para saber justamente o teor dela que havia me chamado tanta atenção. Essa obra é esta possessão demoníaca, relatos e testemunhos de dois casos reais do padre Paul Sutter. Eu já até coloquei aqui uma foto dela, um tempinho atrás aí também coloquei uma foto dela, mas não cheguei a traçar nenhum comentário porque eu não havia ainda feito a leitura dela. Mas agora que fiz a leitura, achei por bem vir aqui tratar um pouquinho dela e trazer um pouco o relato desse livro. E para quem tiver interessado depois, quiser aprofundar, tá aí uma leitura boa de ser feita, certo? Esse livro, ele não é um romance, já digo de cara para vocês, ele foi trazido ao Brasil aqui pelo Centro Dom Bosco, agora em 2025, Centro Dom Bosco com sede no Rio de Janeiro, e é um livro que já, pelo menos no prefácio aqui, existe aqui um prefácio da 7ª edição dele, certo? Ou seja, em 1934 foi feita a 7ª edição. Então ele foi escrito aí nas primeiras 3 décadas do século XX, certo? Padre Paul Sutter, eu procurei aqui, que é o autor, procurei a biografia dele pela internet aí, mas infelizmente não encontrei. Dei uma catada aí, mas não vi, pelo menos nesse momento não vi nada. O livro também não traz aqui a biografia dele, mas parece que ele é francês. Posso estar errado, mas parece que ele é francês, porque inclusive o título original da obra é em francês, certo? E os primeiros relatos que acontecem dessa situação é justamente na região da França. Então, é um livro que, na verdade, ele se propõe a fazer um relato histórico. Não é como eu disse, não é um romance, não é uma ficção, não é um livro voltado para espectadores que gostam de histórias fantásticas, certo? É um livro destinado a relatar fatos que ocorreram, segundo documentos, testemunhas, relatos médicos. Então o padre Paul Sutter ele tem uma capacidade muito grande de fazer essa compilação dessas várias linhas de prova e para demonstrar a veracidade daquilo que ele está relatando, certo? Que são as possessões demoníacas aqui relatadas. O livro, embora trate de 2 casos reais, na verdade nós temos 4 casos nesse livro. Nós temos os 2 casos da história principal, tem um primeiro suplemento e um segundo suplemento. Então são 2 garotos e 2 garotas, certo? Cada um em um suplemento aqui, em regiões diferentes da Europa e também da África, certo? Então, esse livro ele trata e traz esses documentos, traz os testemunhos, ele é muito bem feito, tem um relato assim que eu achei realmente bastante interessante, porque ele é um relato muito bem feito, o autor é bem minucioso no que diz respeito às demonstrações dos documentos, dos testemunhos, e vai contando a história de forma que vai envolvendo o leitor. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse detalhe de narração, vou falar logo do que é o tema o teor, né, dessas narrativas para a gente já entrar no assunto. Então, o primeiro relato diz respeito a 2 garotos, Tibu, de 10 anos, e Youssef, de 8. Eles eram irmãos e viviam num pequeno vilarejo da Alsácia, que é uma região da França que faz fronteira com a Alemanha e a Suíça. E eles viviam nesse pequeno vilarejo chamado Ilfurt, certo? Em torno de 1.200 habitantes, certo? Aí, a partir do ano de 1865, da noite para o dia, assim, numa situação extraordinária realmente, eles começam a sair do hábito normal da vida deles de criança. Eram 2 crianças que de repente mudaram completamente a sua forma de ser, a sua personalidade, até as expressões corporais, a forma de comportamento, a parte moral também é totalmente modificada, uma série de situações. E esses relatos começaram a chamar a atenção da comunidade deles, porque eles começaram justamente a atacar a Igreja Católica, atacar os símbolos religiosos, atacar a moralidade, atacar as pessoas de forma verbal, xingar, gritar, quebrar coisas, e por aí vai, agressões físicas e morais. Então começou todo um processo assim, de degeneração comportamental deles perante a comunidade, e isso acabou chamando a atenção por parte da Igreja Católica. É importante eu dizer logo uma coisa para vocês se situarem bem no tempo, para não criarem discriminações ou expectativas com relação, quando eu falo da Igreja Católica, no sentido específico desse caso,
Por quê? O tempo em que essas histórias ocorreram foi um tempo ainda em que havia um predomínio muito forte da religião católica no mundo, certo? No mundo ocidental. Então, eu estou dizendo, nós estamos aí no final do século XIX, havia uma briga muito forte entre católicos e protestantes, certo? O ataque também dos católicos aos maçons, judeus, era muito pesada, né? Era muito pesado esse ataque. Então havia uma discórdia violenta aí entre esses diversos segmentos religiosos. Então esse livro é um livro católico, certo? Então a gente já parte desse pressuposto, porque inclusive durante o relato das expressões, das falas que o demônio faz através das crianças, uma das coisas que ele diz lá, que realmente assim, para quem não é católico, para quem é protestante ou maçom, por exemplo, se sente ofendido, assim, porque justamente ele coloca na boca do demônio, lá no relato, na narrativa, coloca na boca do demônio dizendo que o demônio ficava feliz quando sabia que era protestante ou era maçom, certo? Então, tá aqui no relato, mais ou menos assim, eu estou fazendo uma interpretação aqui, não dizendo literalmente, mas lá diz mais ou menos nessa linha de que realmente que a felicidade, ou seja, a expressão que o demônio fazia através do menino, era de que quando ele descobria, ele percebia que a pessoa era de outra linha, que não fosse católica, ele se alegraria, certo? Então tá aí uma crítica forte, claro, estou dizendo para você, o livro parte de uma perspectiva de uma narrativa católica, mas estou dizendo, o tempo foi aquele lá, final do século XIX para o início do século XX, certo? Qualquer coincidência aí será mera semelhança da atualidade. Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Então, os garotos, a partir de 1865, passam a ter comportamentos violentos, realmente de possessão demoníaca mesmo, de arremessar coisas, de levitar, inclusive eles falam de levitação, de tanto levitação horizontal quanto vertical, de jogar objetos fora, de prever o futuro, de ver um passado de forma muito forte, mesmo em épocas e mais épocas anteriores que eles não eram nascidos, de prever comportamento das pessoas. Inclusive, são vários relatos que são colocados de acidentes que ocorrem durante esse período de possessão e mostra, assim, por exemplo, pessoas que estavam envolvidas diretamente nas orações em torno deles, eles amaldiçoavam, jogavam o demônio através dos meninos, né, jogava praga, né, dessas pessoas, as pessoas perdiam dinheiro, perdiam propriedade, inclusive chegou até ter mortes, etc. Então, todos esses fenômenos ocorreram durante esse período de possessão desses dois garotos, certo? O período de possessão durou de 1865 até 1869. Foram 4 anos de penúria que esses garotos passaram, de sofrimentos assim realmente inexplicáveis nesse livro de forma mais aprofundada. Médicos foram chamados para fazer investigações e concluíram que realmente seria histeria. E é interessante abrir um parênteses aqui, porque nessa época aí, o movimento da histeria, do estudo da histeria, estava muito em alta na França. Eu gostaria até de lembrar vocês, Charcot, que foi professor de Freud, professor Dr. Charcot, que era médico, ele era uma das maiores autoridades no estudo das histerias, justamente na França, no Hospital de Salpêtrière, na França, certo, em Paris. E essa época aí é uma época de grandes estudos da histeria, certo? Tanto que Freud vai lá, vai beber na fonte de Charcot, na França, para depois vir ser a base da psicanálise posteriormente, certo? Fechando parênteses. Então, os médicos que foram convocados para fazer a análise desses garotos evidenciaram pela parte realmente histérica deles, entendeu? Mas os fenômenos que estavam sendo mostrados e relatados através de testemunhas, tanto testemunhas civis quanto testemunhas religiosas e também políticas, né? O prefeito da cidade se envolveu, o comandante da polícia se envolveu. Então houve toda uma mobilização da sociedade, daquela pequena comunidade em torno desses garotos que estavam sofrendo bastante. No prosseguimento, houve vários pedidos para a diocese local, lá para que autorizasse o exorcismo desses garotos, porque realmente foi evidenciado que eles estavam na posse de demônios, não era um, eram 2 ou 3 demônios que estavam empossados, que haviam tomado posse do corpo deles. Foi negado esses pedidos, alguns pedidos foram negados, mas por fim a diocese permitiu então que fosse feito o exorcismo, e aí em 1869 esses garotos passaram pelos rituais de exorcismo e acabaram o demônio, e acabaram, os demônios foram tudo lá, chutar para lá, foram embora, certo? Então, o que ocorre?
Uma das situações interessantes é que, durante o período do exorcismo, uma das figuras que foi mais invocada para a expulsão do demônio foi Nossa Senhora, certo? Tanto que demonstra realmente o medo que o demônio tem de Maria, mãe de Jesus, certo? Lá conta toda a história, que é justamente a fala do demônio, justamente é o ódio que ele tem contra Maria, e que ela tem esse poder de interceder junto a Deus para que ele pudesse ter esse medo, né? O demônio lá tivesse ter medo da presença de Maria. E é graças à intercessão dela que o demônio é expulso também no final aí desse relato, certo? Depois da expulsão, das expulsões, melhor dizendo, dos exorcismos, os garotos viveram a vida normal e tocaram a vida até a morte aí. Certo? Então esse é o primeiro relato. O primeiro suplemento já conta a história. Lembre-se, esse primeiro caso aconteceu no Nordeste da França, no Nordeste ou Noroeste da França. O segundo caso já ocorre na África do Sul, numa região chamada de Natal, na África do Sul, e lá já envolve uma garota, que era uma menina de 17 anos, chamada Claire Germaine Sally, de 17 anos, que por volta de 1906 aí, ela passou também a apresentar comportamentos assim da noite para o dia do nada, comportamentos estranhos, malucos, tidos assim como loucos, como transviados, como xingamentos, quebrações, gritarias, eventos também de virar a cabeça, conta muito também a questão do vômito, da gosma, tanto no caso dos meninos quanto dela também é relatada essas situações. E aí ela passa também por toda essa penúria, as mesmas situações de toda essa possessão, de toda essa dinâmica, essa prática do demônio com relação ao empossamento da pessoa, todo esse modus operandi, digamos assim, do demônio com relação à possessão daquele corpo. Então passou por toda essa situação. Agora a situação dela durou menos tempo. O dos garotos foram 4 anos, os eventos ocorreram durante 4 anos. O dela, de Claire Germaine Sally, durou apenas em torno de 1 ano, mais ou menos, a situação, certo? Depois também passou por um ritual de exorcismo, e exorcismo da Igreja Católica. Posso dizer, esse relato aqui é porque existe exorcismo também de outras linhas religiosas, mas aqui nós estamos falando da Igreja Católica, certo? Então, passou também, ela através do ritual de exorcismo, passou também com a intercessão tanto de Nossa Senhora quanto do Arcanjo São Miguel, também tudo é relatado aqui no livro, passou pelo processo de expulsão. Já a outra situação, que é o segundo suplemento, já conta a história também de outra garota. Essa aí já é Juliana, de 7 anos de idade, aí já no interior da Alemanha. O primeiro caso na França, o segundo na África do Sul, e esse caso aqui no interior da Alemanha, na região da Baixa Baviera. Esses fatos com Juliana ocorreram a partir de 1870. Esse é um pouco mais peculiar, porque na verdade, enquanto os outros 2 casos, as famílias eram de linhas religiosas, embora o caso da África do Sul tivesse assim um caminho de inicialmente não ser católico, certo, para depois se converter ao catolicismo. Já esse terceiro caso aqui é uma situação de uma família que vinha de religiosa e etc, essa situação. E é muito interessante porque aqui conta já a parte de toda a moralidade que existia na época, que o homem desposa uma mulher e não se casa, aí, no sentido assim, de engravidar uma mulher, uma jovem menina. Ele engravida essa jovem, ele era soldado, ele acabou se apaixonando por essa jovem, engravidou-a e não tinha se casado. Então isso já foi, num primeiro momento, tido já como uma maldição, ele foi amaldiçoado, assim, pela família, né? Não sei, tem aquela confusão toda daquela época. E ele depois se casa com ela, umas situações, e vai ter vários filhos com ela. Ele teve 10 filhos com ela, sendo que desses 10 só prosperaram 3, né? E um desses 3 foi a que passou pelo processo de possessão, porque inclusive conta na história que logo no início ele amaldiçoou essa menina, certo? Que era desses 10 que ele teve junto com a esposa, o marido teve com a esposa, só 3 vingaram, né? Ou seja, só 3 viveram. E aí, o que ocorre? A mais velha desses 3 era Juliana. Juliana, antes de nascer, foi amaldiçoada pelo pai no sentido de jogar praga. Eu não queria que essa peste nascesse, é mais ou menos assim, certo? Eu estou fazendo uma tradução aqui de um conceito mais formal lá para uma situação mais fácil para entender. Então ele amaldiçoou essa peste nascendo na minha vida, trazendo sofrimento, blá blá blá, esses blá 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 que a gente já conhece aí cotidianamente, certo? Então, essa situação
acabou gravando uma maldição que depois, lá na possessão demoníaca de Juliana, o demônio vai falar, ó, sabe que eu fui, sabe quando é que foi que eu entrei no corpo dela? Naquele primeiro momento que você a amaldiçoou. Veio o primeiro demônio, depois veio o segundo, veio o terceiro. Foram 3 demônios que tomaram o corpo dela, certo? Então conta a história que 3 demônios foram, se apossaram do corpo de Juliana, de 7 anos de idade, e aí foi uma dificuldade, né? Porque toda aquela situação, a família, justamente naquela peregrinação junto à igreja para fazer o exorcismo, não dava certo, a diocese não aceitou, médicos foram chamados também, disse que foi histeria, que não existia nada somático que comprovasse doença e etc. Aí ela acabou, depois de toda essa peregrinação, foi levada para um mosteiro lá numa montanha chamada Montanha Sagrada, um monte sagrado lá na região deles. E aí lá os monges acabaram por fazer o exorcismo, um exorcismo complicado, que durou vários dias e várias noites, que envolvia 3 demônios, certo? Então esses demônios foram sendo expulsos de um a um. E aí no final foi feito o exorcismo completo e ela acabou sendo então liberta da posse do demônio. Os fatos duraram entre 1870 e 1881, certo? Então foram esses eventos que ocorreram aí na vida de Juliana, essa jovem lá do interior da Alemanha. Certo? Então, foram tão importantes, são 3 histórias, né? Muito interessante. Enquanto a narrativa, voltando à parte da narrativa, eu achei bastante interessante, porque é uma narrativa envolvente. O padre Paul Sutter tem uma boa capacidade de escrita narrativa, ele é um bom relator, certo? Vai demonstrando, ele vai sempre tentando provar através mostrando os fatos e os indícios históricos que comprovam aquela possessão, certo? Mostrando que realmente é verdade, certo? Segundo a colocação do livro, que a possessão demoníaca, realmente o objetivo é mostrar que é algo real, não é simplesmente uma doença psiquiátrica, certo? Há um transtorno dissociativo de identidade ou mesmo uma outra questão aí psiquiátrica, seja lá o que for, ou fantasia, ou seja lá o que possa denominar dessa forma, mostrando que realmente é uma situação real, uma situação realmente em que o mal toma posse do corpo da pessoa. O mais interessante que eu achei dessas narrativas, assim já para chegar aqui ao final do nosso vídeo, é que os relatos, as dinâmicas que a gente percebe nesses relatos, são muito parecidos com os filmes de possessão demoníaca que a gente assiste na atualidade, feito por Hollywood e outros locais também, certo? Gosma saindo pela boca, pescoço virando, levitação tanto horizontal quanto vertical, como eu falei, levitação de objetos. Isso é realmente, pelo menos aqui na narrativa, ele vai mostrando que várias testemunhas viram, né? Eles relatam lá uma série de situações, e esses relatos condizem bastante com os filmes de possessão demoníaca que a gente vê na atualidade. Então, se você gosta de filme de terror, gosta de filme de possessão demoníaca e acha interessante a temática, aqui tem relatos reais. Ó, esses fatos ocorreram no final do século XIX para o início do século XX. Esse filme de terror, nossa, é agora muito mais moderno, certo? Muito mais próximo a gente. Então, eu achei muito interessante que realmente há uma consonância. Isso leva a crer que justamente os diretores, os escritores, os roteiristas foram beber dessas fontes para justamente criarem os personagens das possessões demoníacas cinematográficas, certo? Mas, tornando a dizer, aqui são relatos históricos. Aqui, segundo o padre Paul Sutter, tudo documentado aqui para mostrar a situação. Então, por fim, fica aquela indagação, certo? Para quem não tem fé, não é cristão, não tem nenhuma fé religiosa, é agnóstico e etc., fica uma situação de narrativa que vai levar a crer, de acordo com os relatos médicos e as conclusões médicas, que seria histeria. Hoje a gente classificaria, segundo o DSM-5, como TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, que antigamente chamava de múltiplas personalidades, certo? Então, para quem não tem fé, é uma situação de um relato interessante, certo? Para quem não tem fé, é importante ler, certo? Para dar uma lida, conhecer um pouco os relatos em torno disso, que é bastante interessante aqui, justamente, inclusive para aquelas pessoas também que eu estou falando que não têm fé. Já para aquelas que têm fé, é um alerta, certo? É aquele realmente de falar o seguinte, ó, o demônio existe, o mal existe, e toda a situação de corrupção que venha dessa entidade, ou dessas entidades a partir de Lúcifer, né, são reais, certo? Então,
Para quem tem fé, sabe que as possessões demoníacas são reais, certo? Ou seja, se você se afasta de Deus, se aproxima do mal. Então, são essas duas posições. E, a partir desse que tem fé também, a leitura é importantíssima, porque leva a um aprofundamento da espiritualidade, certo? Um aprofundamento da fé, um aprofundamento das orações, um aprofundamento de uma vida mais correta, certo? Porque as várias falas do demônio aqui mostram justamente situações de católicos, de cristãos que não seguem aquilo que eles professam, certo? Então, situação assim, é bastante perturbador o livro, justamente nessas situações, para quem tem fé, porque ele ataca, bota o dedo na ferida, o demônio bota o dedo na ferida. E por fim, um último comentário, eu havia falado dessas produções de Hollywood, todas têm essas gosmas, tem essa teatralidade, vamos botar assim, na questão cinematográfica, mas que possui uma base histórica aqui, né, nessa situação, né? Mas o único filme que eu vi de possessão demoníaca que foge essas regras aqui, e é bastante inteligente que eu achei, é um filme chamado Nefarious, certo? Não tem nada disso aqui, toda essa parte espetaculosa do exorcismo, mas é um filme profundo. É um filme realmente que mostra, segundo muitos teólogos, diz que realmente a verdadeira possessão demoníaca ocorre daquela forma, certo? Então tá aí uma dica, Nefarious, se você tiver interesse por esse tipo de filme, certo? Então tá aí meus comentários. No final você me pergunta de 0 a 10 qual é a nota que você dá para esse livro. Eu dou 9, certo? Eu dou 9 para ele, porque ele mereceu realmente uma boa nota, um livro realmente muito bom. Tá aí nossa dica e no final, só para dizer, tem 271 páginas que são muito boas de serem lidas, dão uma leitura bem agradável, certo? Então tá aí, Possessão Demoníaca, Relatos e Testemunhos dos Dois Casos Reais, do padre Paul Sutter, publicado através do Centro Dom Bosco. Valeu!